Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a Bem, e hoje nós falaremos daqueles pontinhos que aparecem nas noites de céu limpo. Parafraseando Pumba, de O Rei Leão, são bolas de gás estourando a bilhões de quilômetros daqui. Hoje convido a você, ouvinte, a dar um passeio pelas estrelas conosco. É isso, Marco. E o tema de hoje está dentro da área de astrofísica. Vamos falar sobre as joias do cosmos, as fornalhas que cozinham a matéria, a razão pela qual o universo não é apenas um lugar frio e escuro. Vamos falar sobre as estrelas. As estrelas nos acompanham desde os nossos ancestrais, desde quando nós nem éramos humanos, muito lá atrás. São importantes não só para a nossa espécie, mas para diversos outros animais. Mas nós, humanos, olhamos para o céu e vemos incontáveis pontos de luz. A indagação mais genuína ao olharmos, eu acho, é tentar entender o que são esses pontinhos lá em cima. E de forma simples, Marco, podemos dizer que uma estrela é uma gigantesca esfera de gás superaquecido, que chamamos de plasma, mantida coesa pela sua própria gravidade. Mas o que torna especial, o que a diferencia de um planeta gigante como Júpiter, por exemplo, é que ela produz a sua própria luz. E a fonte desse poder é o processo mais incrível do universo, a fusão nuclear. Fusão nuclear é um termo que a gente passa a ouvir quando estamos envolvidos nesse mundo da astronomia, ainda mais falando sobre as estrelas. Sei, por ter estudado no curso de física, também junto com o Rodrigo, né, na parte de energia nuclear, que existem aí dois processos, o de fissão nuclear e o de fusão. E de maneira simplificada, a fusão nuclear é um processo nuclear que ocorre dentro das estrelas quando um núcleo gruda em outro para criar um outro. Por isso chama fusão. Na dúvida é só lembrar do Dragon Ball. Quando dois personagens queriam unir forças, eles se juntam para criar um mais forte e então faziam a fusão. Dentro do Sol, eram dois núcleos de hidrogênio para resultar em um de hélio, ou em até elementos mais pesados. Já na fissão, de forma bem grosseira, aqui falando rapidamente, o processo é inverso, onde o resultado é a quebra desses núcleos atômicos maiores e assim liberando muita energia. Esse processo nós humanos já dominamos. A obtenção de energia nuclear é feita através dessa quebra atômica que, consequentemente, libera energia. Nesse caso, os núcleos são de urânio ou de plutônio. É um assunto bastante denso e com bastante tabu, que envolvem desde bombas até usinas de energia. Em um outro momento, quando a gente tiver tempo, a gente pode explorar um pouco mais sobre isso. Mas voltando aqui para a fusão, existem alguns laboratórios na China e alguns também nos Estados Unidos que conseguiram atingir pequenos níveis de eficiência na produção de energia através da fusão nuclear. Porém, no Sol ou em qualquer outra estrela, o processo ocorre naturalmente. Imagine o núcleo de uma estrela como o nosso Sol. A pressão da gravidade é tão inimaginavelmente esmagadora e a temperatura é tão alta, na casa dos 15 milhões de graus Celsius, e é importante guardar essa informação, que o próprio tecido da realidade se comporta de maneira diferente. Os átomos de hidrogênio, que são os átomos mais simples do universo e têm seu núcleo composto apenas por um próton, são forçados a se moverem em altíssima velocidade. E nessa confusão toda, eles acabam colidindo com tanta violência que superam a repulsão elétrica entre cada um dos prótons, né, que eles têm carga elétrica positiva. E como a gente falou brevemente antes, muita energia é liberada nesse processo. Teoricamente, sabemos todos os passos de como isso ocorre. Exatamente. 4 núcleos de hidrogênio se transformam em um núcleo de hélio. O detalhe crucial é que a massa de um núcleo de hélio é ligeiramente menor do que a soma das massas dos 4 núcleos de hidrogênios originais. E essa pequena massa, entre aspas, perdida, ela não desaparece. A famosa equação de Einstein, todo mundo conhece, E igual a mc ao quadrado, ela nos explica esse processo. Acontece que essa massa que parece ter sumido é, na verdade, convertida em uma quantidade colossal de energia. E é essa energia que viaja do núcleo para a superfície da estrela. E aí é irradiada para o espaço, fazendo a estrela brilhar. E o mais importante, essa energia cria uma pressão para fora que contrabalanceia perfeitamente a força da gravidade, que tenta esmagar a estrela. É um cabo de guerra cósmicos que dura bilhões e bilhões de anos.
É, mas justamente por durar bilhões e bilhões de anos que nós podemos dizer que esse contrabalanço não é eterno. É longo, mas não é eterno. Afinal, se essa conversão de um átomo para outro átomo maior, quase como uma forma de se definir os limites dessa dança entre as forças de uma estrela, esse equilíbrio é um dos fatores que define o caminhar da vida dessa estrela. Mas não é só isso. A quantidade de massa inicial disponível no início da formação de uma estrela é o que de fato define os seus passos posteriores. Falando de início, tudo começa em um berçário estelar, que chamamos de nebulosa. Pense numa nuvem colossal, com anos-luz de diâmetro, enorme, muito maior que o nosso sistema solar inteiro, feita de gás e poeira. Essas nuvens são frias e escuras, mas algo como uma onda gravitacional, por exemplo, pode perturbá-las, criando pontos de maior densidade, e aí a gravidade começa a agir nesses pontos, puxando cada vez mais gás e poeira, formando um tipo de um glóbulo denso que colapsa sobre si mesmo. Sob essas condições, nós não podemos repetir a frase mais comum entre os professores de física, que é desconsidere o atrito. A junção de pecinhas desse pó torna-se cada vez maior, maior e maior, indo ao que você chamou, Rodrigo, de colapso. E esse colapso gera calor. Exato. E ele gira mais rápido e esquenta, tornando-se uma protoestrela, que a gente pode considerar como o primeiro estágio do ciclo estelar. Ela já brilha, mas não é pela fusão, e sim pelo calor gerado por essa compressão gravitacional. É como um forno que ainda não foi ligado, mas já está esquentando. A protoestrela continua a acumular massa até que a temperatura e a pressão em seu núcleo atinjam o ponto mágico de 15 milhões de graus Celsius, que a gente mencionou anteriormente. A ignição, então, acontece. Aí, a fusão de hidrogênio em hélio começa. A pressão da fusão detém o colapso gravitacional e, nesse momento, a protoestrela começa a se tornar uma estrela de verdade, entrando na fase mais longa da sua vida, a sequência principal. E faz muito sentido. Parando para pensar nesse acúmulo constante de massa e puxando toda essa poeira cósmica para onde está se formando essa estrela. Uma vez que sabemos que a gravidade é resultado dessa deformação do espaço-tempo, diretamente ligada à quantidade de massa, se a massa aumenta, aumenta então a gravidade e a poeira vai sendo sugada. Um termo que você aí usou, Rodrigo, e que não é tão comum no dia a dia das pessoas é sequência principal. Eu sei que os astrônomos têm uma ferramenta visual bastante intuitiva para entender essa fase e todas as outras, que é o tal do diagrama HR, que nós já trouxemos aqui no CentauriCast em episódios anteriores, não é mesmo? Sim, marcou. O diagrama Hertzsprung-Russell, né, ou HR, é o mapa do tesouro da astrofísica. Falamos inclusive de uma aplicação online, né, que você trouxe para gente, que conseguia definir a massa inicial de uma estrela usando múltiplos valores aí do Sol, né, valores múltiplos do Sol, para que a gente conseguisse visualizar os diferentes tipos de estrela que possam existir. É um gráfico que relaciona as variáveis. E, de forma geral, como qualquer gráfico, né, você tem ali um eixo vertical e um horizontal. No eixo vertical, mostra a luminosidade de uma estrela, enquanto no eixo horizontal, sua temperatura superficial ou até mesmo a cor. O genial é que essas estrelas não se espalham aleatoriamente. Como sabemos, a natureza busca pela estabilidade, e as estrelas são parte da natureza. Cerca de 90% delas se alinham numa faixa diagonal, que passa pelo meio do gráfico e que chamamos de sequência principal, que vai das estrelas quentes e brilhantes até as mais frias e fracas. Mas existem outros grupos. E eles aparecem como gigantes vermelhas no canto superior direito e também as anãs brancas no canto inferior esquerdo, lá na outra extremidade. Com a posição de uma estrela no diagrama, podemos ler a sua biografia. Sabemos seu tamanho, sua temperatura e em que estágio do seu ciclo ela está. E esse diagrama HR, ele foi desenvolvido inicialmente pelo astrônomo dinamarquês Eginar Hertzsprung, em 1911, que relacionou a magnitude absoluta das estrelas em relação à sua cor. E de forma independente, em 1913, 2 anos depois, o astrônomo americano Harry Russell comparou a classe espectral com a magnitude absoluta. Esse diagrama é sensacional, muito legal de estudar e de compreender como ele funciona. É bem incrível. Mas voltando para as estrelas em si,
De forma rápida, a vida na sequência principal acaba quando o hidrogênio no seu núcleo se esgota. Dissemos há pouco que o destino das estrelas é selado pela sua massa inicial. Vamos dar mais alguns detalhes sobre isso. O que acontece com as estrelas como o nosso próprio Sol aqui? Vamos lá. Quando o hidrogênio no núcleo acaba, a fusão ali cessa praticamente. A gravidade comprime o núcleo de hélio, que esquenta brutalmente e passa a aquecer uma camada de hidrogênio ao seu redor. Então começa a fundir. Essa nova fonte de energia é tão intensa que expande as camadas externas da estrela de forma descontrolada. E ela incha e também esfria na superfície, tornando-se uma gigante vermelha. No caso do Sol, ela vai ficar tão grande que provavelmente vai engolir Mercúrio, vai engolir Vênus e muito provavelmente a Terra. Um fim bem dramático para os planetas telúricos. Bom, talvez Marte fique para contar a história pelo menos por um tempinho. Então o Sol infla, progride para uma gigante vermelha em busca de mais massa para sustentar os seus processos nucleares, engole os planetas, e o que vem depois da fase de gigante vermelha, Rodrigo? Depois, Marco, o núcleo esquenta o suficiente para fundir hélio em elementos mais pesados como carbono, por exemplo. Depois disso, a estrela não tem mais massa para continuar e ela se torna instável. Ela expele suas camadas externas numa belíssima nebulosa planetária. E o que resta no centro é o núcleo de carbono, uma anã branca. É um objeto do tamanho da Terra, mas com a massa de metade do Sol. Uma brasa cósmica que vai resfriar por trilhões de anos. Trilhões de anos. Cara, é mais do que o próprio universo. Claro que isso é uma previsão, mas é isso que a gente espera de fato que aconteça. Nós aqui já exploramos as anãs brancas quando demos algumas notícias em semanas anteriores no CentauriCast. E por isso sabemos que esse é o fim mais, entre aspas, ali, tranquilo de uma estrela. Agora, se a massa inicial de uma estrela for muito maior do que a que formou o nosso Sol, o que pode acontecer com essas estrelas realmente massivas, cara? Essas aí vivem rápido e morrem jovens. Elas são tão massivas que fundem elementos em série, então hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio, até chegar ao ferro. E o ferro é um beco sem saída, né, da fusão estelar, pois sua fusão consome energia ao invés de liberar. E aí a produção de energia no núcleo para instantaneamente. A gravidade vence de forma absoluta. Em menos de um segundo, o núcleo colapsa, as camadas externas despencam, ricocheteiam e são expelidas na explosão mais poderosa do universo, que a gente chama de supernova. E é nessa explosão que o universo se enriquece, uma vez que as pressões são tão poderosas e os elementos da vida também são criados. Precisamente, Marco. A energia da supernova forja todos os elementos mais pesados que o ferro. Então vem o ouro, a platina, o urânio e espalha ele pelo cosmos, né? Então todos esses elementos pesados que a gente encontra aqui na Terra vêm desse tipo de fenômeno, né? De uma supernova. Então quem está usando uma aliança de ouro aí pode ter certeza que esse ouro foi fundido, foi produzido em uma supernova, né? E essa poeira de estrelas mortas formará novas estrelas, novos planetas e, eventualmente, a vida, assim como aconteceu com a Terra. Nós somos feitos de material criado no coração das estrelas e dessas mortes explosivas, maravilhosas que são as supernovas. Nós somos poeira das estrelas. Essa é uma das frases mais lindas de toda a astronomia e foi dita por Carl Sagan. Ela ilustra bastante quem somos, não só no nível humano, mas molecular, físico, químico. E supernovas também figuraram nossas explorações aqui pelo Fronteiras do Infinito, não é não, Rodrigo? Falando diretamente sobre elas, o que sobra no centro depois de uma supernova? Pois é, aí depende da massa, né? Se o núcleo remanescente tiver entre 1,4 e 3 massas solares, ela vai se tornar uma estrela de nêutrons, um objeto com o diâmetro de uma cidade, mas com uma densidade de bilhões de toneladas por colher de chá, né? Algo extremamente denso. Se o núcleo tiver mais de 3 massas solares, aí a gravidade é imparável e colapsa a matéria num ponto de densidade infinita, o que a gente chama de singularidade.
Daí então nasce um buraco negro, que a gente falou na última semana, né? Onde nada nem a luz pode escapar. As companhias que fazem filmes poderiam utilizar de toda essa jornada para criar um universo de heróis só com o conhecimento acumulado que temos sobre as estrelas. É coisa demais, desde o seu início, com um nível de detalhe muito grande, até os seus possíveis finais aí, bem dramáticos ou até mais tranquilos. Por vezes, a gente ouve dizer também que as estrelas estão em sistemas, e nesses sistemas podem haver algumas estrelas, aqui no plural. Bem lembrado, Marco. Mais da metade das estrelas vivem em sistemas ou binários ou múltiplos, né? Onde uma estrela está orbitando uma companheira maior. E essa interação pode levar a fenômenos incríveis. Um exemplo notável é a Alpha Centauri, um sistema triplo, onde contém a famosa Próxima Centauri, né? A estrela mais próxima do nosso sistema solar. E também temos as estrelas variáveis, cujo brilho muda com alguma periodicidade. Algumas pulsam, como as cefeidas, né, que são velas padrão, essenciais para a gente medir as distâncias no universo, principalmente entre as galáxias. Só que essas estrelas específicas, eu acho que merecem um episódio dedicado para elas, né, Marco? Eu tenho plena certeza disso, Rodrigo. Acho que ficou claro que a história de uma estrela é a história do próprio universo em uma escala única. O que eu acho mais incrível é que podemos imaginar a formação planetária ou até mesmo a estelar como um contínuo de uma mesma coisa. O colapso de uma quantidade de massa em uma região, se for até uma certa quantidade, um corpo que chamamos de planeta pode ser gerado. E se o processo de aglutinação conseguir continuar, a ignição nuclear começa e uma estrela pode surgir. A ignição nuclear começa e uma estrela pode surgir. E essa mesma matéria, se desenhada de forma adequada, pode até vir a ser vida. Exatamente. Cada ponto no céu é um reator de fusão nuclear com uma biografia de bilhões de anos. Olhar para as estrelas é olhar para o nosso passado e para a origem de tudo que nos constitui. Além daquela piadinha, né? Eu adoro. A energia solar é, na verdade, energia nuclear produzida a uma distância segura. Tenho certeza de que da próxima vez que os nossos ouvintes olharem para o céu, verão muito mais do que simples pontos de luz. Ou quando forem assistir o Rei Leão, novamente, e virem a cena do Timão, do Pumba e do Simba deitados vendo o céu, já se lembrem que o mais correto ali, cientificamente, dos três, era o Pumba. Olha só. E bem, com essa referência às nossas infâncias dos noventistas aqui, nós concluímos o nosso bloco nos Ecos do Universo. Você acabou de ouvir o Centauri Cast Entre as Estrelas.